Bom, então vamos dar sequência. Claro que falar de 33 anos de uma empresa está relacionado à excelência ao nosso propósito. A excelência é o nosso propósito. Propósito que tem que ser ativo na vida de cada um. Cada um carrega um propósito dentro de si. E aqui nesse quadro, que somos as estrelas, eu sempre vou adorar fazer isso. Nós trouxemos um tema para refletir um pouquinho com vocês e vai fazer muito sentido diante desses 33 anos da nossa empresa. Maturidade profissional. Alguém já pensou o que seria a maturidade profissional? Que a maturidade na nossa vida, todo mundo sabe de que forma é conduzida para que a gente vá crescendo pessoalmente e tudo mais. Mas encontrar a maturidade profissional exige de nós algumas reflexões que nós vamos fazer aqui hoje. Primeiramente, maturidade profissional é um processo contínuo. Vejam bem, um processo contínuo de desenvolvimento que envolve aprendizado, adaptação e aprimoramento das habilidades técnicas e comportamentais. Quando a gente fala, de maturidade profissional, o aprendizado ele tem que estar sempre presente, porque estamos em constante aprendizado das coisas que estamos envolvidas. Nunca ninguém vai poder falar que já sabe tudo e que não precisa aprender mais nada. Então, por isso que o aprendizado ele tem que ser contínuo. E adaptação? O que acontece com a adaptação de novos aprendizados? Então, fui promovido, estou no novo setor e o que eu preciso fazer nesse setor, nessa oportunidade que me foi dada dentro da empresa? Eu preciso me adaptar. E para se adaptar, o que vai exigir? Que nós saiamos da zona de conforto. Não é isso? Então, nada de novo até aqui do que a gente vem conversando. Mas o aprimoramento das habilidades técnicas, isso a gente conquista conforme a gente vai desenvolvendo a função e vai aprendendo ali a desenvolver aquela tarefa que a gente tem para fazer dentro da empresa, não é isso? Mas e o aprimoramento das habilidades comportamentais? Então, isso vai ser sempre também uma atenção que nós temos que ter, porque nós temos princípios comportamentais que nós devemos seguir para que tudo caminhe bem, não é isso? Então, vejam que todos esses 3 pontos que foram citados aqui, todos envolvem sempre um aprendizado contínuo. E aí, vamos relembrar um conceito? Como desenvolver a habilidade? Já que a gente falou tanto de habilidade nessa reflexão, vamos só lembrar um conceito que nós já passamos por aqui, mas vale a pena relembrar. Então, nós temos, nessa sigla aqui, CPR, conhecimento, prática e repetição. Conhecimento, aprendizado. Prática, tudo que a gente aprende e tem a oportunidade de praticar. E tudo que a gente repete é o que faz a gente aprimorar as nossas habilidades. Estou trazendo esse conceito aqui de novo para que vocês não esqueçam dessa sigla, CPR, porque as nossas habilidades estão relacionadas a esses 3 pontos que a gente fala bastante aqui com vocês nas reflexões que a gente traz. Mas vejam aqui esse conceito também. Pessoas que já atingiram a maturidade profissional são mais resilientes e pacientes, ou seja, sabem como agir em diferentes situações. E esses dias, nós estávamos na reunião dos gestores e líderes, que nós fazemos semanalmente, e lá nós estávamos discutindo o que a nossa sociedade está vivendo hoje em dia que faz com que a gente fique intolerante, que a gente fique sem paciência
de ter o tempo para alcançar os nossos degraus aí no nosso plano de cargos. Porque muitas vezes as pessoas ficam sem paciência, né, de aguardar esse tempo que a gente precisa conquistar para que a gente vá aprendendo, desenvolvendo habilidades e a gente possa ir subindo os degraus do nosso plano de cargos, não é isso? E tudo isso exige tempo. Mas o que hoje a sociedade colocou? A gente foi tendo uma invasão de coisas na nossa vida que nos faz ser sem paciência muitas vezes. Então nós estávamos conversando que hoje nós vivemos muito a ansiedade, né? Então aquela ansiedade, né, que muitas vezes é a pressa, né, de acontecer certas coisas, e aí a gente acaba trazendo isso para o nosso ambiente corporativo. A gente tem pressa que as coisas aconteçam rapidamente, só que na nossa trajetória profissional isso não acontece da noite para o dia. Então vivemos numa sociedade ansiosa. Muito do que acontece hoje é muitas vezes causado pela ansiedade. A gente ouve falar da ansiedade hoje em dia ou não? Muito ainda. Então isso acaba sendo transferido para o nosso ambiente corporativo. E não é só uma característica mais da geração Z. Sabe o imediatismo que a geração Z tem como característica principal? Hoje em dia nós estamos vivendo essa ansiedade muitas vezes. E aí, será que o consumismo de hoje em dia também contribui para que a gente queira ganhar mais rapidamente, para que a gente possa comprar tudo que a gente vê? Hoje nós temos um grande comércio na palma da mão, não temos? No celular, a gente não vê toda hora promoção e vende isso, vende aquilo, Mercado Livre. E aí a gente acaba tendo aquele grande desejo de possuir as coisas. E o que acontece? A gente vai desejando um salário cada vez maior. Só que tudo isso depende para acontecer. O que a gente precisa esperar? O tempo, porque tudo isso vai demorar para acontecer, né? Então vejam, pessoal, que tudo que a gente vive hoje acaba aqui influenciando nessa falta de paciência que muitas vezes a gente tem para conquistar o crescimento profissional. E se você não enxergar isso, o seu crescimento não acontece aqui e também não vai acontecer numa empresa lá fora. Porque toda vez que você começa em algum lugar, você começa na estaca zero. E aquele desenvolvimento, de repente, que você já alcançou aqui, para alcançar lá fora, vai demandar tempo de novo. Então, pessoal, para a gente fechar esse assunto, né, do que a gente trouxe aqui hoje, da maturidade profissional, a grande mensagem que a gente deixa é que tudo precisa de tempo para acontecer. E precisamos ter paciência para que a gente consiga ir se desenvolvendo e crescendo na nossa vida profissional. Tudo isso que a gente falou não é novidade para ninguém, mas vale a pena reforçar, porque nós queremos muito que vocês abracem as oportunidades que vocês têm aqui dentro da empresa que vocês trabalham. E as oportunidades, elas são reais. Elas acontecem para aqueles que desejam crescer, desejam evoluir e se desenvolver. Claro que, para que tudo isso aconteça, primeiramente depende de vocês, da gente, né? Porque se a gente não querer crescer e se desenvolver, a nossa maturidade profissional não vai acontecer, certo? Então, fica aqui, pessoal, novamente essa dica para vocês. Esperem as coisas acontecerem, porque tudo tem seu tempo, certo? Fechamos essa reflexão? Muito bem. E aí, lembre-se também que a habilidade, ela anda junto com a experiência. Então, a conquista das habilidades e mais a experiência é o que vai nos deixar maduros profissionalmente, resilientes para enfrentar as mudanças, esforçados para correr atrás dos nossos objetivos. E tudo isso faz parte desse assunto que nós trouxemos para vocês hoje. Tudo bem? É isso aí. Então, bora praticar a maturidade profissional, porque estamos numa empresa que está há
33 anos no mercado. E graças a tudo isso que vivemos até aqui, temos total, mas total oportunidade para dar sequência em mais anos de histórias de sucesso que vem aí pela frente para todos nós. Combinado, pessoal? Muito bem. E aí, uma mensagem final. As habilidades que te trouxeram até aqui não são as mesmas que irão levar para o próximo nível. Gostaria que vocês lessem comigo essa frase aqui. As habilidades que trouxeram até aqui não são as mesmas que irão te levar para o próximo nível. Por quê? Precisamos de aprendizado contínuo. Então, habilidades conquistadas, elas terão que ser cada vez mais aprimoradas para que você possa subir no nível do plano de cargos que a empresa desenhou para que a gente tenha uma trilha profissional de sucesso aqui dentro. Muito bem. Pessoal, refletindo sobre esse assunto, que parece repetitivo, né? Mas a partir do momento que você reflete sobre o que ele representa, ele não é. Porque o que a gente promove sempre aqui para vocês é a conscientização de que a gente precisa evoluir, mas isso depende do que você escuta e do que você processa. Porque só escutar e não ter ação não adianta nada. Mas o que a gente precisa para que vocês cresçam e adquiram oportunidades que aqui vocês têm é de ação. Certo, pessoal? Ninguém vai ter ação por vocês, né? Então, fica aqui a nossa de ouro. Porque a gente quer que todo mundo cresça aqui. Esse é o desejo nosso, com certeza.